Começamos agora mais um programa Obreiros em Foco. E hoje nós vamos falar sobre o espelho. Cris, toda a gente sabe o que é um espelho, não é verdade? E creio que toda a gente também tem um espelho. Principalmente a mulher olha-se no espelho todos os dias. O homem também, né? Dizem que até mesmo os homens de hoje são até mais vaidosos do que muitas mulheres e mais vaidosos do que muitos homens antigamente. Mas o assunto é sério. Porque há 3 grupos de obreiros, ou seja, 3 tipos de obreiros. Nós vamos falar sobre isso. Cada um desse grupo ou cada um desses tipos de obreiro representa um tipo de espelho. Não é isso, Cris? Tudo bem contigo? Tudo bem, Rogério. Olá a todos, é isso mesmo. Hoje nós vamos estar a falar sobre o espelho. E o que é que isso quer dizer? O que é que isso tem a ver com os obreiros? Exatamente, os tipos de obreiros, tipos de espelho. Quais seriam os 3 tipos de espelho? Exato. Vamos colocar essa questão. E onde se encaixam os nossos obreiros? Colocamos esta questão e aí todos os obreiros vão poder responder, vão poder enviar sua resposta ou sua mensagem através do nosso e-mail, obreiros@iurde.pt. O Bispo Júlio falou sobre esse espelho. Não só falou, como mostrou o espelho. Nós vamos ver através desse vídeo agora mesmo. O que tem a ver este espelho com aqueles que um dia foram usados por Deus e nos deram um bom testemunho, nos deram um exemplo de fé, um exemplo de vida, de caráter? Olhe para mim, por favor, sente-se por gentileza. O que tem a ver este espelho comigo e com você, que estamos aqui a buscar a Deus? Esse espelho tem tudo a ver, porque quando nós somos de Cristo, quando Jesus habita em nós, pois Ele ressuscitou, e Ele ressuscitou com o objetivo de habitar em si, habitar em mim. Ele quer morar em você. E por que Jesus quer morar em você, quer morar em mim? Para que as pessoas, quando olhem para si, olhem para mim, vejam a quem? A Jesus. Deus, Ele quer que as pessoas vejam no seu caráter, vejam na sua forma de falar, na sua forma de viver, na sua forma de agir, na sua forma de decidir. Ele quer que as pessoas vejam Ele. Jesus não espera a perfeição de nenhum de nós. Ele mesmo disse que ninguém é perfeito, mas com Ele, com o seu Espírito em nós, você e eu damos frutos, frutos que provam que em nós Ele habita, Ele mora. E então as pessoas veem a justiça, veem que você é uma pessoa justa, veem que você é uma pessoa equilibrada, veem que você é uma pessoa que tem compaixão do próximo, que tem compaixão do ser humano, como Ele teve compaixão de si. Vê que você é verdadeiro, vê que você é honesto, vê que você é sincero com Deus, consigo e com o próximo. Quando Jesus habita em nós, as pessoas não veem perfeição em nós, mas as pessoas veem os frutos do Espírito Santo. As pessoas veem a paz, a disciplina. Olhe para mim, por favor. Quando o Espírito Santo, Jesus, mora em nós, as pessoas veem constância. Você se torna uma pessoa constante. Está escrito na Bíblia, nas epístolas, que nós devemos ser imitadores. Paulo disse, o Espírito Santo por meio dos apóstolos disse: sede meus imitadores, como sou imitador de quem? De Cristo. Então Deus, Ele quer que você e eu sejamos imitadores dEle. Ele quer que você e eu sejamos um exemplo seu, um clone seu.
que nós sejamos literalmente um clone seu, para que outras pessoas sejam salvas, sejam evangelizadas. Amém? Porque falar de Deus é muito fácil. Agora, provar que você é de Deus só por meio do quê? Do testemunho de caráter, de vida, de sinceridade. Vocês entendem? Mas o que acontece? Se você cai, se eu caio em pecado, em tentação, então como fica? Se pode refletir algo agora? Por que não? Porque o espelho está de cara para baixo. Veja, não tem como espelhar. Aqui já não tem mais como espelhar. Vocês entendem o que digo? Se ele cai aqui, de cabeça para baixo, já não tem mais como espelhar. Como muitas pessoas que caem no sentido de que se acomodam na fé, caem no sentido de que negam a fé, no sentido de já não vivem a fé, já não oram mais, já não buscam mais, já não evangelizam mais, dão dízimo, fazem suas ofertas, vêm na igreja, mas de forma religiosa. Em outras palavras, já não são mais um espelho. O Senhor Jesus disse que no nosso caminho haverá muitas pedras. Não disse? Sim, há muitas pedras que você e eu temos que superar. Mas o que acontece quando o espelho se quebra? O que acontece? Estes aqui são os que, infelizmente, o que aconteceu com estes? Esses já são outro grupo. São aqueles que caíram em pecado, voltaram à velha vida, a fumar, a se embebedar, a adulterar, a mentir, a guardar mágoas, a praticarem idolatria, a prostituição. As pessoas que um dia foram usadas por Deus para que a gente visse Jesus nelas, hoje estão assim. Não é verdade? Deixaram de ser um exemplo para a gente. Não era bonito o espelho? Há alguma beleza agora neste espelho? Já não há mais. Já não há mais. Assim estão aqueles que voltaram à velha vida. Quebrar espelho dizem que é uma maldição, não é? Que traz azar, não é verdade? Dizem. E segundo a palavra de Deus, quando você e eu voltamos à velha vida, nós ficamos assim, amaldiçoados, não por Deus, não é Deus que amaldiçoa, mas as suas ações é que faz com que você fique nesse estado. Você já não é mais um exemplo a seguir para os seus filhos, para os seus pais, para os seus irmãos, para a sociedade, para os cristãos sinceros. Então analise aqui agora, se você tem sido um espelho, um exemplo a seguir, porque Jesus mora em si, o Espírito Santo habita em si, ou se você tem sido um espelho de cabeça ou de cara para o chão, no sentido de você se acomodou, você não está quebrado, você não voltou à velha vida, mas você já não ora como orava, você já não busca como buscava, você já não evangeliza como evangelizava, você já não vem à igreja, ao centro de ajuda, com temor, com fervor, com gratidão como você vinha. Você já não tem mais prazer nas coisas de Deus. Ou se você está aqui voltando porque você negou a sua fé, você se acomodou, você saiu da igreja, você saiu da presença de Deus. E é impossível sair da igreja e não sair da presença de Deus, porque se você não é capaz de se manter numa igreja física, no corpo, imagine na cabeça que é Jesus. Vocês entendem o que digo? Qual é o seu estado? Eu não sei, mas uma coisa eu sei: Jesus ressuscitou por mim, por você, porque Ele não quer que você esteja assim. Ele quer que você seja um testemunha viva da sua ressurreição. Amém? Trazendo essa mensagem
essa mensagem que o bispo Júlio Freitas acaba de nos dar nesse vídeo, trazendo para a vida dos obreiros e obreiras, de todos que fazem a obra, existem 3 grupos. Existem aqueles que são como o espelho que reflete. Existem aqueles que já são um espelho, mas não reflete mais nada. Existem aqueles que são como um espelho partido, um espelho quebrado. O primeiro é o obreiro espelho que reflete. O segundo é o obreiro que não reflete mais absolutamente nada. E o terceiro grupo é o obreiro que é um espelho quebrado. Qual é a sua opinião sobre esse tema? Gostaríamos que você enviasse a sua opinião para o nosso e-mail obreiros@iurde.pt. Cris, existem pessoas que no decorrer desses anos têm sido um espelho para nós. Por exemplo, o Bispo Macedo, que tem sido um exemplo para cada um de nós, um espelho a refletir, um espelho que reflete. Mas quantos são aqueles que no passado foram um espelho, mas deixaram de ser? Quantas vezes nós soubemos de um pastor ou um bispo que hoje é um ex-pastor, hoje é um ex-bispo, já saiu da obra e deixou de ser um espelho. Era um espelho, era um exemplo para todos nós, mas deixou de ser. Então, há aqueles que deixaram de ser esse espelho, esse exemplo, e outros que continuam sendo. Há obreiros também assim. Exatamente, isso me faz pensar, analisar que tipo de espelho tenho sido eu, não é? Que neste momento eu creio que vocês obreiros também estão com essa pergunta na vossa mente. Que tipo de espelho tenho sido eu? Se eu tenho refletido realmente o Senhor Jesus, a imagem do Senhor Jesus através da minha vida, isso implica eu ser um bom testemunho dentro da minha casa, um bom testemunho no meu local de trabalho, com meus companheiros, com os meus pais. Isso implica, a minha vida envolve toda a minha vida. Que tipo de espelho tenho sido eu? Se eu tenho sido um bom servo, se eu tenho sido humilde, obediente, se as pessoas olham para mim e conseguem ver o brilho do Espírito Santo, como há pouco tu falavas do Sr. Bispo Macedo, é uma pessoa que nós conseguimos ver na vida dele, através dele, o Senhor Jesus. Exato, nós podemos... Nas palavras, não é? Nas atitudes. Podemos ver no Bispo Macedo a humildade, a honestidade, a segurança, a tranquilidade. Estar perto dele é se sentir assim. Nós vimos isso nele, é um exemplo de vida a todos nós, como tantos outros bispos da Igreja Universal do Reino de Deus, como tantos outros pastores também são esse espelho, esse exemplo. Mas aquele espelho ofuscado, aquele espelho, digamos, embaciado, tem sido muitos assim, que ninguém mais quer olhar. Existem obreiros que, entre nós, há muitos bons obreiros, há pessoas de Deus mesmo entre nós. Mas, infelizmente, também há outros que continuam na obra, mas deixaram de ser um exemplo. Sim, por exemplo, a acomodação. Aquele obreiro que se deixa levar pelas circunstâncias, pelos problemas, ou então aquela falsa sensação de bem-estar que nós falávamos há uns programas atrás, lhe traz essa acomodação e ele vai perdendo o brilho. Rogério, me lembro de um espelho que se ele não é limpo, não é? Se não é passado o limpa-vidros, tirar o pó, aquele espelho, com o passar do tempo, passados os dias, vai ficar cheio de pó, não vai mais transparecer, nós não vamos conseguir ver nada através daquele espelho. A sujeira, a gordura acumula-se naquele espelho de tal forma que depois vai ser difícil limpá-lo. Exato, porque não houve um trato diário, porque é necessário tirar o pó todos os dias não houve uma manutenção, né? Exatamente. Precisa haver essa manutenção diária na limpeza do espelho. Exatamente, a tendência desse espelho é ficar de lado. Por exemplo, vai passando o tempo, aquele espelho vai ficando velhinho, vai ficando desgastado. Se ele não tiver um trato, um cuidado, daqui a pouco aquele espelho está sendo jogado no lixo ou vai ser encostado num canto que vai acabar por quebrar. Isso podemos trazer para a nossa vida espiritual, encaixa no assunto que nós estamos a falar aqui hoje. Nós também precisamos dessa manutenção, ou seja, precisamos também diariamente passar por esse processo de limpeza. A limpeza da mente,
a limpeza do coração, para não se ganhar mágoas, ressentimentos, tem que se limpar o coração todos os dias, tem que se limpar a mente, os pensamentos, para que não seja como esse espelho que está mal cuidado e daqui um pouco não vai estar a refletir mais nada. Pense nisso, obreiros e obreiras. Nós temos já comentários aqui. Eu vou ler o comentário da Suzana Sintra. Como obreira, durante 3 anos, fui um espelho que refletia. Eu transmitia paz, coragem e força às pessoas. Todos à minha volta sentiam-se motivados. Errei, pequei e entristeci ao nosso Pai. Hoje sou um espelho em pedaços, a tentar se juntar. Suzana Sintra. Então veja, Cris, nós falamos do espelho que reflete, falamos do espelho embaciado, ofuscado, não tínhamos ainda falado do espelho quebrado. E a Suzana diz nesse e-mail que ela se sente exatamente assim, um espelho partido, um espelho quebrado, por conta dos seus erros. Quando ela diz aqui, errei, pequei e entristeci ao nosso Pai. Por conta dos seus erros, ela se tornou esse espelho quebrado, esse espelho em pedaços, que é difícil outra vez refletir, a não ser que se faça novamente um novo espelho. É isso que Deus quer fazer contigo, Suzana. Ele tem o poder de refazê-la, ele tem o poder de renová-la, basta você querer, tá bem? Mais comentários chegam através dos obreiros, do obreiros@iud.pt. A Isabel, Cris, ela envia-nos também o seu e-mail, a sua opinião. Temos que ser o espelho que reflete Jesus ao povo, tanto para os que estão dentro da igreja, como para os que estão lá fora. Há 18 anos tenho refletido este poder. Obreira Isabel Fontana. Quer dizer que há 18 anos ela tem-se mantido na fé, ela tem feito o que nós acabamos de falar, ela tem-se cuidado espiritualmente, tem buscado pela salvação dela, para ela ser esse brilho, para ela refletir a imagem do Senhor Jesus. É isso que nós queríamos que os nossos obreiros sejam, não é, Rogério? Um espelho que venha a refletir o Espírito Santo que está dentro, o poder que o Espírito Santo nos deu. Nós temos que refletir isso para as pessoas. Diariamente, né? Diariamente, seja dentro da igreja como fora dela, né? Em qualquer lugar onde estejamos, temos que ser esse espelho que reflete. A opinião do Eudécio Lima é a seguinte: o espelho embaciado não reflete nada, a não ser que o limpem. E a partir daí, passará então a refletir. Assim aconteceu comigo. O meu coração estava cheio de mágoas. Só depois de limpá-lo, voltei a refletir o brilho de Deus a todos. Eudécio Lima. Então, o Eudécio fala daquilo que falávamos há pouco. Veja que ele limpou, quando se limpa o espelho, ele volta a refletir. Ele diz que limpou o seu coração, que estava cheio de mágoas, e agora ele voltou a refletir o brilho de Deus às pessoas. E ninguém limpa o nosso espelho, não é? Somos nós que temos próprios. Que limpar. E esse espelho é o nosso coração. No caso do Eudécio aqui, ele se referiu assim, né? E detectar sempre as sujeirinhas que possam surgir no dia a dia, não é? Porque nós tem que limpar logo. 24 horas de olho, nós vamos nos aperceber, não é? Tem que se limpar Detectou imediatamente. É. Errou, reconheceu, rejeitou o pecado, reconheceu e vida embora para a frente. Então vamos a mais uma opinião, Cris. O Felipe, ele também envia-nos a sua opinião através do obreiros@iud.pt. Um espelho partido, ainda que tentem juntar os pedaços, ele jamais será o mesmo espelho. O melhor a fazer é termos o máximo cuidado para que não venhamos a quebrar. Lutemos para permanecermos inteiros e refletindo sempre a presença do Senhor Jesus. Quer dizer, é assim que tem que se continuar. Um espelho que reflete. Ter cuidado para não ser um espelho embaciado, ou como se diz no Brasil, embaçado, ou ter cuidado para nunca ser um espelho em pedaços, né? Exatamente, que depois nunca mais vai ser o mesmo espelho. O jeito é recomeçar. Se tiver ter que se batizar de novo, faça isso, se entrega. O passado morre ali,
não é? E vida para a frente. O Senhor Jesus está sempre de braços abertos, há sempre uma chance, há sempre como é que dizer assim, há sempre uma luz no fim do túnel, não é? Às vezes a pessoa diz assim, não, eu errei, eu pequei, é mais fácil me afastar do centro de ajuda, é mais fácil nunca mais voltar para a obra porque ninguém vai me entender, ninguém vai me ouvir. Vem um monte de pensamentos, coisas erradas que o próprio diabo coloca para te enfraquecer, para fazer com que os cacos do espelho ainda se dividam mais e não haja recuperação. Então, ninguém vai juntar os seus cacos, ninguém vai juntar os pedaços do espelho. Exato. A própria pessoa que tem que fazer isso e unir forças para recomeçar, batizar-se de novo e começar tudo do zero. Com certeza. Vamos mostrar novamente, então, os 3 grupos de obreiros que há no centro de ajuda. O primeiro grupo é o grupo dos obreiros que são espelhos que refletem. O obreiro espelho, ele sempre reflete. Um obreiro sempre firme, forte na fé espiritual, reflete o Senhor Jesus às pessoas. O segundo grupo é o obreiro que não reflete mais nada, porque ele já está mal espiritualmente, então ele já não consegue refletir o brilho de Deus que havia em sua vida. O terceiro grupo é o obreiro espelho quebrado, então já está em pedaços, já se quebrou devido aos seus pecados, os seus erros, as suas falhas. Eu pergunto para si, você que é obreiro, você que é obreira e que deseja também ser, você é um espelho que reflete? Um espelho embaciado que deixou de refletir, ou você é um espelho em pedaços? Pense nisso, reflita nisso, responda para si mesmo. E o Senhor Jesus, nesse texto bíblico, ele fala exatamente sobre esse brilho que não se pode ofuscar. Ele diz assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Cris, brilhar essa luz diante dos homens é o espelho que está sempre a refletir. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. É o espelho a refletir, é o espelho a brilhar, não é? Exatamente. Todas as pessoas em volta reconhecem esse brilho. Através das atitudes, da conduta de vida, do testemunho, não é? O brilho, não conseguimos guardar o brilho para nós, é uma coisa que acontece natural. As pessoas percebem isso, Sim. Sem que a gente force isso, para que vejam as vossas boas obras. Então, as boas obras as pessoas só vão ver em nós enquanto esse brilho estiver, esse espelho está a brilhar. E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É assim que tem que ser. Isso está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. E para fechar, um outro texto bíblico também, que tem tudo a ver, esse que a produção havia colocado anteriormente e coloca já nesse momento. Você também deve ser exatamente isso. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Quando é que nós somos imitadores de Deus? Quando somos esse espelho que brilha, esse espelho que reflete a presença de Deus às pessoas. Exatamente. E eu posso abrir aqui um parênteses. Estes dias recebemos a visita de uma obreira que está na Irlanda do Norte e ela está a 5 horas de distância do centro de ajuda mais perto. E ela é uma senhora que tem mais de 60 anos e ela com certeza é a Dona Isabel Velho. Ela com certeza é um espelho que reflete a imagem do Senhor Jesus. Já é obreira há 20 anos e ela parece uma garota. Ela está na flor da idade. Sempre ativa. Sempre. É a mesma pessoa que eu conhecia há 20 anos atrás. A disposição que ela tem para servir a Deus. Para ela não há distância, para ela não há neve, não há tempo ruim que a impeça de ir ao centro de ajuda, o qual ela se sente muito útil, porque mesmo na província onde ela vive, ela ali evangeliza. Não temos o centro de ajuda ainda, mas ela evangeliza porque ela diz que tem visão que o centro de ajuda há de chegar lá e que já tem uma obreira de prontidão. E ela viaja para a capital da Irlanda, Dublin, e ela viaja 5 horas e meia para assistir às reuniões, participar das reuniões, servir, a ajudar os pastores, fazer a obra, servir a Santa Ceia, preparar a Santa Ceia. É uma obreira ativa. E ela está a assistir neste momento. Um abraço para a senhora Dona Isabel. Com certeza, Dona Isabel, cumprimentos a si e aos demais obreiros
da Irlanda do Norte. Irlanda do Norte, onde ela está, e a Irlanda do Sul, os restantes obreiros. Quer dizer, a Irlanda do Norte, onde ela vive, e a Irlanda, onde a capital é Dublin, aonde está o centro de ajuda, ali também estão obreiros de fé, como a dona Maria Isabel Velho. Cumprimentos a si, dona Isabel. Nós vamos agora ao caso do Alexandre. Ele foi um obreiro, afastou-se do centro de ajuda, afastou-se da Igreja Universal, foi para o mundo e aí quase se perdeu, mas ele, a tempo, voltou para a presença de Deus. Era um espelho que refletia e brilhava a luz de Deus em si, mas quando se afastou, deixou de ter esse brilho. Mas ele se recuperou a tempo. Vamos acompanhar a história do Alexandre. Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu já tinha rodado em várias igrejas em busca da ajuda, porque eu tinha um desejo homossexual. Eu percebi aquilo a partir de 7 anos de idade, que eu olhava para os homens e ali eu sentia um desejo diferente, né? Não sentia atração por mulheres e eu vim para a igreja também por causa disso, né? Por eu ter esse desejo, eu era muito excluído, sofria até bullying dentro da escola, então eu era muito complexado. E o resultado disso, né, desse complexo, eu tinha depressão, a ponto de que as pessoas não podiam falar nada comigo. Ou às vezes até a forma de olhar para mim já me chateava, já ficava triste, já me isolava, né? Então a minha vida era totalmente destruída, né, a ponto de pensar até no suicídio, porque ninguém gostava de mim, então para que viver nesse mundo onde ninguém se importava comigo? Era isso que passava na minha cabeça, né? Foi aí então que recebi o convite pela minha tia, que era obreira da igreja, né? E ali foi todo um processo, eu passava mal, manifestava com espíritos e fui pegando firme, fui me libertando, até que chegou um ponto de eu querer servir a Deus, né, como obreiro, e foi todo um processo também. E eu fui levantado aos 15 anos de idade, a obreiro. Servi a Deus como obreiro por 3 meses. E durante esses 3 meses, eu vi que eu não estava bem, de verdade. Que eu não tinha tido um real encontro com Deus. Foi aí que a curiosidade pelo mundo, a atração pelo mundo, né, e aquele desejo que eu tinha quando eu cheguei no início de homossexual, estava ainda plantado, enraizado lá dentro de mim, bem escondidinho, a ponto desses 3 meses, ou aquele processo que eu estava para ser levantado obreiro, eu nem via mais, mas estava ali escondido. Aí então assim, eu criei uma certa também curiosidade que eu tinha pelo espiritismo, eu nunca tinha frequentado, né? Então eu me afastei e já comecei a me envolver. Então foi aí que eu vi que eu não estava liberto, que eu não tinha o real encontro com Deus. Foi aí que, né, me afastaram de obreiro, vendo a minha situação. E a partir daquele momento eu me entristeci. E como eu estava triste e também havia uma curiosidade pelo mundo e aquele desejo homossexual começou a se despertar mais, a fortalecer dentro de mim, eu saí também da igreja. Então, pela minha curiosidade e também uma forma de me aceitarem da forma que eu era, um homossexual, né? Eu me envolvi com um pai de santo, cheguei a morar com ele, a me envolver sexualmente com ele também. E a partir daí eu descobri que eu tinha herdado um dom, né? De um tio meu que foi pai de santo e me falaram que eu tinha que desenvolver, que para todos aqueles problemas que vieram depois de eu sair da igreja, sair da obra, era decorrente porque eu não tinha desenvolvido aquela mediunidade que eles falam lá. Então foi aí que eu me envolvi 7 anos na Casa dos Encostos e ali servi a eles por 7 anos, aí decorrente a isso, né, também dentro lá da Casa dos Encostos, eu incorporava com espíritos, com entidades femininas, dava consulta, e ali não passava na minha cabeça nunca as coisas que eu tinha ouvido na igreja, tudo, nada passava.
A partir daí eu me envolvi com droga, com as drogas também, né? Usava cocaína, bebia demais. A minha vida era beber todos os dias. Eu trabalhava para sustentar esse vício da bebida, né? E assim, era muito triste, muito depressivo. Voltou tudo assim, pior. Verdadeiramente se cumpriu que o estado da pessoa se torna pior do que quando ela chegou. Então, coisas que eu nunca tinha vivido antes, eu passei a viver. Foi aí, né, que uma certa vez um rapaz, no meu serviço, ele já estava até mesmo alcoolizado, porque dentro do serviço eu bebia também, não parava no emprego nenhum por conta disso, né? Um rapaz da igreja virou para mim e perguntou que dia que eu ia voltar, que dia que eu ia entregar minha vida para o Senhor Jesus de novo. Aí eu respondi para ele que eu só ia fazer isso o dia que eu tivesse entrevado numa cama doente, isso com gargalhadas, né? Dizendo para ele, ou se eu perdesse alguém que eu amava muito. Então foi eu fechar a minha boca naquela noite que eu recebi uma ligação, né, em que eu tinha perdido uma pessoa que era como um irmão para mim. Então na hora ali eu caí em mim e poxa, então é a hora, né? Foi aí que eu fiquei sabendo que estava tendo o resgate, né, na igreja dos obreiros, dos ex-obreiros, né? Foi aí que eu peguei e vim. E desde o dia que eu participei do resgate, a minha vida mudou, porque eu de verdade eu me entreguei, me libertei, né? Verdadeiramente um encontro que eu não tinha, eu tive a partir desse dia, né? Fui batizado com o Espírito Santo, uma coisa que eu tinha dúvida naquela época, hoje eu tenho total certeza, né, desse selo. E também, para quem era um homossexual, hoje noivo, né, de uma obreira, uma mulher de Deus, vou casar já ano que vem. E assim, graças a Deus, minha vida mudou financeira, espiritual, todos os sentidos. Caso verídico fortíssimo esse do Alexandre. Veja que não é preciso dizer tudo, você acompanhou e viu o quanto ele sofreu. Porém, ele nunca foi um espelho que realmente refletia. Porque levantado de obreiro aos 15 anos de idade, como ele mesmo disse, ele escondia coisas lá dentro dele que nunca o deixou ser um obreiro ativo, um obreiro que transmitisse esse brilho. Agora sim, depois que ele... Veja que foram 7 anos afastados, Cris. 7 anos em que ele se envolveu com o homossexualismo, se envolveu com o pai de santo, o tal bruxo, com ele viveu, com ele manteve relações íntimas e sexuais. Quer dizer, esse menino realmente ele teve uma vida sofrida. Tudo isso aconteceu para que o diabo, Satanás, ceifasse a sua alma. Mas ele voltou a tempo para os braços de Deus e batizado com o Espírito Santo, agora ele está bem. Noivo, já está para casar, quer dizer, agora sim ele é um espelho que reflete. Exatamente, e uma coisa que me chama muita atenção no testemunho dele é quando ele diz que ele não tinha o real encontro com Deus. Ele descobriu raízes que estavam escondidas dentro dele, depois que ele já estava na obra, e essas raízes eram uma prova de que ele não tinha sido batizado com o Espírito Santo, não tinha o nascimento vindo de Deus, não era nascido de Deus ainda. E isso chama a atenção porque é um alerta a todos os obreiros. Veja que se você tem algo ainda dentro de si, que você vem descobrindo, vem se percebendo que tem raízes más, raízes do passado, traumas, coisas do passado que estão ainda cravadas muito na sua mente, várias vezes vêm à sua memória certas situações, veja, analise isso, veja se isso não é falta do novo nascimento, assim como acontecia com o Alexandre. Isso impede a sua salvação, lhe impede de servir a Deus mais e melhor e impede... principalmente a salvação, não é? Uhum. Há que ter muita atenção a isso, porque o nascer de Deus, o encontro com Deus é muito importante. E não se pode vir para a obra sem ter, Rogério, o batismo com o Espírito Santo. Porque nascidos, todos nós somos da mãe. Nascemos do ventre da mãe, fisicamente, naturalmente. Agora, para ser salvo,
tem que se nascer de Deus. Eu não serei salvo porque eu nasci do ventre da minha mãe. Isso é algo comum, é algo normal. Todos nós nascemos porque saímos do ventre da nossa mãe. Mas para a salvação eterna, temos que nascer de Deus. E o Alexandre sofreu esses anos todos porque não era nascido de Deus. Mas quando voltou, depois de 7 anos de estar afastado, de comer o pão que o diabo amassou com a cauda, foi aí que ele voltou e hoje ele tem um encontro com Deus, é batizado com o Espírito Santo. Hoje sim, ele é um espelho que reflete. Pense nisso, porque talvez você também ainda tenha o ranço, você ainda tem o cordão umbilical ligado ao mundo. Se você não cortar esse cordão umbilical espiritualmente falando, agora mesmo, poderá ser tarde demais. Pense nisso. Nós recebemos um e-mail de uma ex-obreira. É o quadro Ajudando as Obreiras. Ela escreve-nos pedindo ajuda e pedindo conselho. Ela já se aconselhou com algumas pessoas, mas cada uma diz uma coisa. Ela quer o nosso conselho. Preparada, Cris? Sim, vamos ouvi-la então. Vamos então ao quadro Ajudando as Obreiras. O meu nome é Bárbara e fui obreira durante 17 anos. 17 anos também era a minha idade quando entrei na obra. Muitas foram as conquistas durante estes anos. Ainda jovem, trabalhei num comércio onde carreguei muito peso. Uma hérnia apanhou uma coluna e pela minha fé e perseverança no Senhor Jesus fui curada. Com esta mesma fé e perseverança, conquistei o meu negócio próprio. Casei com um homem muito bom, atencioso, protetor, amigo e, além de tudo, o grande amor da minha vida. Temos um filho que é uma bênção. Graças a Deus, nunca nos deu trabalho, nem nunca nos deu motivo para grandes preocupações. Agradeço a Deus por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas. Na época, o motivo que me fez deixar de ser obreira foi um grande desânimo espiritual que senti. Perdi a vontade de orar, de jejuar, ir às reuniões de obreiras e até mesmo evangelizar. Ultimamente, sinto Deus a falar comigo e a tocar com a sua infinita misericórdia. Sinto-me cobrada por Ele a voltar para a sua obra. Porém, já ouvi alguns a dizerem que é impossível que eu volte a ser obreira. E devido a isso, penso muitas vezes em desistir. Chego a pensar que é melhor ser uma membro salva do que uma obreira condenada. Alguém me disse que agora que estou forte espiritualmente, devo apenas preocupar-me com a minha salvação. E quanto à salvação dos outros, já há quem se preocupe. Mas a minha dúvida é, devo desistir de voltar a ser obreira? Ou devo persistir nisso? Será que vale a pena recomeçar? Por favor, ajude-me. Quem nos escreve é a Bárbara Vidigal. Ela diz que houve perseverança para ser curada do problema na coluna da hérnia, perseverou para casar, para ter um bom marido, perseverou para ter o próprio negócio e agora o que a gente vê na Bárbara, Cris, é que está faltando a perseverança para voltar para a obra de Deus, para voltar a ser uma obreira. Exatamente, eu vi 2 pontos exatamente no e-mail dela. O primeiro foi exatamente esse que tu falaste, não é? A falta de perseverança para voltar para a obra e também o estar exageradamente preocupada com o que as pessoas falam, com o que as pessoas dizem sobre a sua vida. Isso é algo, Bárbara, que tu tens que ultrapassar. Veja, tu tens que ser definida. Qual é o teu pensamento? Qual é a tua ideia? Tens que definir o que é que tu queres para a tua vida espiritual. Se tu vais continuar de membro ou se tu queres fazer a obra como obreira. És tu que tens que definir isso. Não é o pastor que vai definir isso para ti, não são os outros obreiros que vão definir, não é a tua família, és tu que tens que tomar essa decisão. Agora, Cris, desculpa interrompê-la, ela diz aqui na carta que se sente cobrada pelo próprio Deus. Ela diz que se sente cobrada pelo próprio Espírito Santo a voltar para a sua obra. Então, se é Deus que está a cobrá-la, se é Deus que está a tocá-la, então por que dar ouvidos aos que dizem que ela não deve voltar? Ela diz que está forte espiritualmente,
Se está forte espiritualmente, mas alguns dizem, já que você está forte, cuide da sua salvação e deixa que outros cuidem da salvação de outros. Quer dizer, quando somos salvos, o que nós queremos fazer? Queremos salvar. Queremos salvar. Claro, e vamos continuar a lutar pela nossa salvação. Não quer dizer que eu passo a ser uma obreira que eu esqueço da minha salvação. Exato. Eu mantenho minha salvação, continuo a lutar por ela e luto também para salvar tantas outras pessoas. Você deve, sim, lutar para voltar para a obra e voltar com toda a força. Sabe, é como se passa a borracha, Cris, na escrita a lápis. Então tem que se apagar isso tudo e começar tudo do zero e voltar para arrebentar, como a gente costuma dizer. Exatamente. E a glória da última casa será maior do que a primeira. Com certeza. É isso que eu tenho para te dizer, Bárbara. Vai em frente. E nós preparamos para você, Bárbara, um vídeo motivacional que com certeza ajudará a você e a tantos outros obreiros também que às vezes se sentem como você, não sabe se recomeçam. Acompanhe esse vídeo motivacional. A vida algumas vezes parece uma arena esportiva. Precisamos de disciplina, disciplina de um atleta, do vigor de um esportista. Mas na vida nem sempre encontramos regras justas. Perdemos nossas posses, nossas coisas preciosas. Na vida, os conflitos se agigantam, as diferenças nos dividem, nos separam. Nossa motivação se escoa, a vontade se vai e nos sentimos desanimados. As dúvidas dançam em nossas mentes. Como recobrar a motivação? Como conquistar os nossos alvos? Como trocar as lágrimas pelo riso? Quando tudo se vai, Deus e a vida que Ele nos deu ainda estão conosco. As escolhas ainda estão diante de nós. Desistir ou continuar é uma destas escolhas. Posso recomeçar, posso reconstruir, posso fazer de novo. Minha maior motivação não perece, não vacila, não apaga. Minha maior motivação é a glória daquele que me fez. E por causa dele, posso recomeçar. Posso recomeçar. Essa é a palavra-chave. A Bárbara e a tantos outros que hoje são ex-obreiros, mas se você determinar, se você dentro de si determinar, você pode recomeçar. Inclusive, nós estaremos no dia 11 de maio, no dia da profecia. E é sobre isso que, inclusive, nós vamos terminar o programa deixando a mensagem do Bispo Macedo. Domingo 11 de maio será o dia da profecia. E profetizar é determinar. Se você é uma pessoa determinada, você profetiza recomeçar tudo em sua vida. Exatamente. E nós podemos profetizar agora, Rogério, no final do programa? Com certeza. Sim. Nós determinamos, sejam grandes instrumentos nas mãos de Deus, sejam espelhos que reflitam a imagem do Senhor Jesus para glorificar o nome dele através do vosso testemunho. Sejam grandes vasos de honra nas mãos de Deus e muito usados. Nós finalizamos o programa com essa mensagem do Bispo Macedo falando sobre o dia 11 de maio, o dia da profecia. Nos despedimos até o próximo programa, mas acompanhem atentamente a mensagem com o Bispo Macedo. Assim como existem os profetas do mal, existem os profetas do bem. Existem os profetas cheios do Espírito Santo. Paulo falou, eu gostaria que todos profetizassem. É preferível que vocês todos profetizem. O próprio Moisés disse, eu gostaria que todos profetizassem. O que quer dizer profetizar na linguagem bíblica? Claro, na linguagem atual, no mundo atual, aí fora, profetizar significa adivinhar o futuro. Mas na linguagem bíblica, na linguagem da fé bíblica, profetizar significa
abençoar, determinar a bênção de Deus para as pessoas que creem no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Você crê nisso? Você quer isso? Então, nós vamos determinar a bênção na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. No dia 11 de maio, domingo, segundo domingo de maio, nós estaremos em todas as igrejas universal de todo o planeta, determinando esse dia para que o povo seja abençoado e venha acontecer um cancelamento das maldições que este povo vem sofrendo. Se você é uma dessas pessoas, se você é uma daquelas criaturas que carrega consigo a maldição, que carrega a maldição de uma família destruída, que carrega a maldição de um amor não correspondido, que carrega a maldição de não poder se casar, porque você já casou, descasou, casou novamente, descasou outra vez, e casou outra vez na terceira e também não deu certo. Quer dizer, há pessoas que já tentaram 6 casamentos, até 7 casamentos, e não deu certo. Por quê? Porque há uma maldição. Essa maldição que não permite que a pessoa se coadune, ou que a pessoa se dê bem com a outra pessoa, que ela tenha um parceiro, uma parceira definitivo, que ela tenha a paz de um casamento feliz. Então, há um espírito que faz dividir a família. A Bíblia chama de espírito familiar. Então, nós estaremos neutralizando esse espírito. Nós estaremos cancelando essa maldição que por acaso você vem sofrendo ao longo dos anos. Às vezes, você entregou sua vida para Jesus, você creu nele de todo o seu coração, mas ainda assim permanece a maldição. Veja que Deus proibiu Balaão de profetizar o mal para Israel. Mas quantas pessoas que são de Israel ou que são de Deus e que por acaso tiveram uma maldição determinada e essa maldição foi mais forte do que a fé daquela criatura, e ela não conseguiu vencer essa sina do mal que está sobre a sua vida. Minha amiga, meu amigo, dia 11 de maio, em todas as igrejas universal do planeta Terra, nós estaremos determinando, profetizando em favor da sua vida, da sua casa, da sua família. Então, nós podemos chamar o dia 11 de maio o dia da profecia, o dia da bênção, o dia da determinação da bênção na sua vida e na vida de todos os que creem. Eu até gostaria que você convidasse outras pessoas para esse dia, pessoas católicas, espíritas, evangélicas, pessoas... Quem é alma, quem é ser humano, está convidado para participar e não tem que pagar nada, é gratuito, em todas as igrejas universal do Reino de Deus.